o Value Investing e o desenvolvimento sustentável. Então, já falamos de investimento, dos tipos de investidores, aqueles que olham primeiro preço e depois valor, e aqueles que olham primeiro valor e depois preço, que aplicam o Value Invest, são os que aplicam análise fundamentalista e majoritariamente são os que obtêm melhores retornos de longo prazo no mercado acionário. E já falamos em outra aula também do desenvolvimento sustentável, que une aí a esses três eixos, social, ecológico e econômico, visa aí buscar esses três eixos, a conciliação, o equilíbrio desses três eixos. Para quem assistiu esse trecho dessa aula aqui e a aula de desenvolvimento sustentável, parece que são coisas distantes, que pouca relação tem entre uma coisa e outra, mas na verdade são coisas que hoje em dia estão cada vez mais relacionadas. E a primeira grande relação que tem entre investidor de valor e sustentabilidade é essa aqui, o foco no longo prazo. Então lembra do desenvolvimento sustentável que eu falei naquela ocasião da primeira aula dessa disciplina? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, olha só, o foco também está na geração futura, claro, sem abrir mão das necessidades presentes. E o investidor de longo prazo, ele também vai olhar muito mais para o futuro do que para as flutuações dos preços das ações no curto prazo. O investidor de valor tradicionalmente utiliza um passo a passo para decidir em qual empresa vai aportar seu capital. Você tem a análise do ambiente externo, a análise do ambiente interno, a análise das estratégias e a avaliação do preço da ação. Ele vai usar um filtro, um passo a passo para selecionar uma empresa na Bolsa de Valores. Imagina, no mercado acionário brasileiro, acho que tem mais de 400 empresas, então você tem que aplicar filtro para escolher aquela mais adequada. O mercado acionário americano tem muito mais empresas, então você usa essas técnicas para escolher qual empresa investir. Em cada uma dessas etapas, você pode inserir a variável sustentabilidade, e é isso que nós vamos falar aqui. Primeiramente, a análise do ambiente externo e das estratégias. Análise do ambiente externo, melhor dizendo aqui, tá? A estratégia vem depois. Então, consiste em analisar o mercado em que a empresa atua com base em tendências econômicas e socioculturais de longo prazo. O ambiente externo é aquilo que está fora da empresa, então a sociedade, a economia, o mercado em que a empresa atua de forma geral. Exemplo, uma empresa de saúde está posicionada no mercado promissor em virtude da tendência de envelhecimento populacional. Então tem uma tendência aí de envelhecimento da população no Brasil e no mundo também, e uma empresa de saúde ela vai se beneficiar dessa tendência, afinal, se tem pessoas mais velhas, vai necessitar cada vez mais de serviços de saúde. E a sustentabilidade ela é uma tendência de mercado. Já falamos disso também em outra aula. E da sociedade como um todo, não só das empresas, mas a sociedade está cada vez mais pensando nessa questão aí da sustentabilidade. Logo, as empresas verdes, aquelas que estão posicionadas nos segmentos verdes de mercado, a posição dela nesses segmentos, ela é mais promissora, os segmentos são mais promissores. Então, ela tem uma vantagem de estar posicionada num segmento promissor, já que isso é uma tendência de mercado, tal como existe a tendência de envelhecimento populacional. Então, a análise do ambiente externo ela é favorável para a empresa verde. A análise do ambiente interno consiste em analisar questões internas da empresa, tais como market share, fidelização dos clientes, já falamos disso também, olha a força da marca, a governança corporativa, aqui faltou um R, não, o R fica ali, né? Estou até meio confuso. Vamos voltar aqui, faz parte, agora sim.
A capacitação dos principais gestores, no caso do CEO também, o quanto as pessoas que trabalham lá são boas, são tecnicamente boas. O histórico de indicadores contábeis, como o lucro líquido, o retorno sobre o capital investido, o grau de endividamento. Então, isso é importante quando você vai avaliar uma empresa, se ela tem um bom ROI, que tem outros indicadores também. E aqui vai entrar também a questão ambiental, olha, a responsabilidade socioambiental da empresa, que já é uma questão interna dela. Então, quanto que a empresa está se preocupada com o meio ambiente? Claro, a questão ambiental é uma tendência da sociedade, do mercado, uma empresa que tem uma responsabilidade socioambiental é um fator positivo do ambiente interno dela. A análise das estratégias. Então, a análise dos planos e ações que a empresa está fazendo ou pretende fazer diante das ameaças. As ameaças, pela matriz SWOT, elas vão estar no ambiente externo. Então, o ambiente externo são as tendências sociais, econômicas, e a empresa ela vai reagir a essas tendências através de estratégias. É daí que vem o planejamento estratégico da empresa. Então, não basta a empresa estar no mercado promissor. Se ela não se adaptar aos novos cenários, certamente fracassará. As empresas que estão em mercados em declínio não necessariamente vão falir, pois elas podem se readaptar. Empresas descartadas na etapa da análise do ambiente externo podem ser reconsideradas após a análise da estratégia. Então, vou dar um exemplo aqui do mercado promissor. Nos anos 2000, tá bom? Final dos anos 90, anos 2000, todo mundo falava que as grandes empresas do futuro seriam as empresas de tecnologia, de internet, as chamadas .com. Quando chegou o início dos anos 2000, teve a bolha das .com. Ou seja, o que aconteceu? Todo mundo começou a enxergar esse mercado da internet como promissor e se criaram várias empresas. A concorrência fez com que muitas empresas falissem. Então, não basta ela estar no mercado promissor, ela também tem que ser boa nesse mercado onde ela atua. A mesma coisa você pode pensar de uma empresa que está no mercado em declínio. Um exemplo clássico, que é dado no livro A Estratégia do Oceano Azul, é do Cirque du Soleil. O circo era, na década de 80, um mercado em declínio por conta dos novos games. O circo utilizava animais e você tinha também um crescimento do ambientalismo, da sociedade protetora dos animais. As crianças que frequentavam os circos estavam se interessando mais por videogame. E todo mundo falava que era um mercado em declínio. Aí o Cirque du Soleil, no Canadá, ele revolucionou o conceito de circo. E aí ele conseguiu ganhos extraordinários a partir de uma nova entrega de valor para os clientes, né? Eles excluíram os animais, eles focaram no público mais adulto, jovens adultos que já têm uma renda, não seria mais, o circo não era mais entretenimento exclusivamente para crianças, e então eles mudaram as estratégias. O Cirque du Soleil mudou a estratégia diante desse cenário aí de declínio do seu mercado tradicional. Então, uma empresa que esteja no mercado de declínio, ela sabe que o mercado está em declínio. Então, ela provavelmente deveria saber. Então, ela não vai ficar parada esperando falir. Ela vai ter atitudes para mudar de mercado ou criar um novo mercado. Enfim. Então, por isso que você vai olhar para as estratégias que a empresa está adotando, depois que você fez essas duas primeiras análises aqui, e você pode reconsiderar uma empresa que você tinha excluído. Está no mercado de declínio, mas a empresa está se readaptando, por exemplo. Por último, a avaliação do preço. Antes disso, vamos falar aqui, olha, no caso da empresa verde. Será que só porque ela está no mercado, no segmento de mercado ambiental, é uma boa empresa? Pode ter empresas melhores nesse segmento também. Ou uma empresa que não tem preocupação com a questão ambiental, mas ela já começa a dar os primeiros passos, e é uma empresa que ela é boa no mercado onde ela atua, mas esse mercado pode ser ameaçado pela própria questão ambiental. Essa empresa começa a dar os primeiros passos. Essa empresa, sim, pode
se tornar uma boa empresa, inclusive para a questão da sustentabilidade. Então, você tem que analisar o que a empresa vem fazendo diante dos cenários, qual é o plano da empresa, né? O que a empresa pretende fazer, melhor dizer, quais as estratégias para o futuro. Agora sim, a quarta etapa, o preço da ação. Então, estima o valor da ação, de uma ação a partir de um preço justo, chamado valuation, técnica de valuation. É a técnica para você determinar o preço justo de uma ação. Existem vários métodos, mas no geral se baseia na projeção do fluxo de caixa, fluxo líquido de caixa, dos proventos da empresa, valor patrimonial, enfim. A gente não vai falar aqui desses métodos, mas a premissa é que os bons resultados do passado vão se repetir no futuro. E essa premissa ela é questionável. Ela se baseia nos indicadores contábeis, mas essa premissa ela é questionável, porque pode ser que a empresa tenha bons indicadores no passado e no futuro não seja tão boa. A base, no entanto, está no fato dos resultados serem indicativos da capacidade da empresa em se antecipar às ameaças, que sempre existirão, sempre existiram. Ou seja, esses bons indicadores do passado, eles indicam que, mesmo durante crises financeiras ou situações difíceis, a empresa conseguiu se recuperar. Ou seja, ela tem um time de gestores, de pessoas bom, que vai conseguir se adaptar bem a qualquer situação. Então, é isso que os indicadores, em última instância, mostram. Não é bem aquele valor numérico que é questionável, inclusive do ponto de vista estatístico, mas é mais um valor aí, de pessoal, de gerenciamento, de capacidade da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui de uma ação que pode ter bons posicionamento, práticas, indicadores internos e estratégias, ou seja, análise do ambiente interno, externo e das estratégias indicam que a empresa é excelente, mas ela pode estar num preço elevado. Então, desde criança, o Warren Buffett nasceu em 1930, ele comprou sua primeira ação com 11 anos, então desde pequeno ele já conhecia o mercado acionário. Ele sabia que a Coca-Cola tinha bons fundamentos. Então ele sempre tomou Coca-Cola desde pequeno, mas somente em 1989 comprou ações da empresa. Então, olha, de 1930 a 1989 são 59 anos. Mesmo sabendo que a empresa era boa, que tudo isso aqui era bom, ele não comprou ações da empresa. Porque sempre que ele avaliava o preço da empresa, ela estava cara. E aí, quando chegou no ano de 89, ele comprou 1 bilhão de ações da Coca-Cola a $2,62. Em 10 anos, o preço das ações tinha se multiplicado em 16 vezes. Então, é considerado um dos maiores investimentos, dos investimentos mais bem-sucedidos da história do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Então, está entre os maiores investimentos já feitos no mundo. Então, está aqui o gráfico em dólar da Coca-Cola, tá bom? E você tem aqui, olha, ele comprou exatamente aqui e em 10 anos a ação valorizou bastante. Ele comprou 1 bilhão e em 10 anos valia já 16 bilhões. Porque a empresa estava melhorando seus resultados durante todo esse período aqui, mas ela praticamente não subiu. Então, quando chegou aqui, ele avaliou que ela estava com um preço bem abaixo do que ela realmente deveria valer, da estimativa de preço justo que ela tinha. Então, ele resolveu aqui comprar as ações e ele teve um bom resultado aqui com essa subida. Se em 1999 uma pessoa comprasse ações da Coca-Cola, pensando em ter o mesmo desempenho que o Buffett, teria ao final de 2009 um prejuízo de 50%, mais ou menos isso. Então aqui a pessoa viu que o Buffett fez isso. Aqui em 99 ela disse, já que o Buffett teve esse retorno extraordinário, eu vou investir nessa empresa independente do preço. Lembra que o Buffett comprou aqui, depois ele praticamente não comprou mais. E a pessoa resolveu comprar aqui pensando que ele ia ter o mesmo retorno. O que aconteceu depois? A ação caiu. A pessoa não olhou para ver se o preço aqui estava um preço justo em relação aos resultados da empresa, ao que realmente ela valia. Claro, o Buffett ele faz isso com maestria, mas para o indivíduo que não olha preço,
e existe essa filosofia de mercado, tem sua importância, mas esse assunto para outro vídeo. Mas para quem não olha preço, isso aqui foi um tiro no pé. Então, ao final das contas, a ideia geral é que você pode ter uma empresa com o que a gente chama de bons fundamentos, ou seja, desde o princípio, análise boa do ambiente externo, um ambiente externo promissor, um ambiente interno também promissor, com indicadores contábeis bons aqui, uma boa gestão de pessoas, até responsabilidade socioambiental. Você pode ter as estratégias muito bem definidas, mas elas estarem caro na bolsa de valores. Afinal, você, quanto investidor, vai acabar perdendo dinheiro se não olhar para o preço. Isso que diz a análise fundamentalista clássica. Então, vamos dar um exemplo na área ambiental. Da mesma forma, uma empresa sustentável pode ter bons fundamentos, mas está cara. Ou uma empresa com bons resultados econômicos pode estar barata, mas não ser sustentável em sua operação principal. Vamos pensar com a cabeça do investidor sustentável. Então, é uma pessoa que busca um bom retorno de mercado, mas também busca empresas que colaborem com o meio ambiente. Você tem uma empresa que já é reconhecida por colaborar com a questão ambiental, que é a Natura, tem várias certificações, e aí o investidor faz lá, usa um método para valuation, para determinar o preço justo da Natura. Ele chega a esse resultado, que a ação da Natura deve custar R$40, uma ação da Natura. E a cotação dela na Bolsa de Valores está R$65, ou seja, a cotação está muito cara para o preço. E aí o investidor não vai comprar as ações da Natura só porque é uma empresa sustentável. Só por esse fator não vai ser suficiente para ele comprar. Tal como nós falamos também na aula de produtos sustentáveis, que ninguém vai comprar um produto só porque ele é um produto verde. Ele vai buscar o atributo principal e o atributo verde vai ser um diferencial. Então, o atributo verde vai ser um diferencial dessa empresa que é a Natura. Mas só isso não vai ser suficiente para um investidor que usa o Valor Invest, claro, para quem conhece esses métodos, comprar ações da empresa. Da mesma forma, você pode ter uma outra empresa, como a Petrobras, que tem aí bons resultados econômicos e você faz um valuation, você encontra o preço justo de R$30 e a cotação está 17, ou seja, ela está sobreprecificada, ela está muito barata na bolsa de valores. Mas você é um empreendedor sustentável, e aqui eu não vou criticar a Petrobras, não vou entrar no mérito das ações que ela tem feito, mas eu vou só pegar uma ideia básica que é uma empresa de petróleo. E você, quanto pessoa sustentável, considera que o petróleo é energia que não se deve mais utilizar, é um recurso energético que não se deve mais utilizar, os combustíveis fósseis por conta das questões climáticas, e você não vai investir numa empresa que majoritariamente tem como sua operação principal os recursos petrolíferos, né? Recursos energéticos petrolíferos, os combustíveis fósseis. Falo de operação principal porque a Petrobras ela tem outros empreendimentos de biomassa, entre outras coisas, mas a operação principal da empresa, claro, são os combustíveis fósseis. Então, você, mesmo que todas essas outras etapas aqui digam que a Petrobras é uma boa empresa para você comprar, no final das contas, quando você olha para a empresa que não é aquela empresa mais correta do ponto de vista ambiental, você resolve não comprar porque a questão ambiental também ela é importante. Então, para finalizar é isso, você vai incluir a variável ambiental como uma variável, um atributo, mas não vai ser o único, mas vai ser um atributo importante sim para o investidor sustentável.